Olá, eu vou falar um pouco sobre a educação indígena e, primeiramente, a gente vai falar sobre essa trajetória, né, da educação indígena. A educação escolar, ela passou a ser vista como uma política pública e também como um direito de cidadania. E com isso, os próprios indígenas, eles entraram nesse cenário para debater sobre a política de escolarização, para exigir uma educação escolar voltada para atender às suas necessidades, atender aos seus interesses. E apesar do discurso integracionista, né, com relação a essas populações, que ignorava a diversidade dessas sociedades, a gente pode ressaltar como primeiro ponto dessa luta a Convenção 107, a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, de 1957. Ela pontuou e garantiu a questão da educação em todos os níveis, a realização dos estudos antropológicos prévios, elaboração de programas escolares, alfabetização da língua materna, a questão da educação bilíngue, a campanha contra o preconceito, que também é algo, né, vigente e até atualmente. Já na década de 70, a gente pode ressaltar a questão dos movimentos, né, dos primeiros movimentos indígenas, como forma de estratégia de superar esses paradigmas. Na década de 80, a gente pode ressaltar a questão da escola indígena e no tripé, né, que ela se ancorou na questão da organização indígena, reflexão acadêmica, militância indigenista. E esse tripé ele originou várias documentações, vários processos constitucionais, e a partir deles articulou-se e teve como resultado também algumas organizações de núcleos de educação e núcleos de estudos indígenas, né, em diversos estados. E a partir desses núcleos, eles deram origem aos conselhos de educação escolar indígenas, fóruns multi-institucionais, né, que deram origem a esses fóruns e conselhos atualmente, que definem a questão das políticas da educação escolar indígena. E bem como nessa década também de 80, foi a partir daí que realizou-se também cursos de capacitação de professores e também vários encontros indígenas, né, que atualmente serviu de suporte para os programas de formação de professores indígenas. Já na década de 90, houve aquela implementação daquele ideário daqueles novos termos, né, literalmente dos novos ideais. A questão da educação bilíngue, intercultural, currículo específico e diferenciados, processos próprios de aprendizagem. Esses ideários, foi proposto nessa década de fazer essa materialização, essa internalização desses ideários no cotidiano da escola. Mas a partir disso e a partir dessas lutas, foram também que contribuíram, né, para essas lutas alguns mecanismos legais, que pode se considerar os decretos, portarias, comitês de associações, publicações também do MEC, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também, principalmente a Lei número 9.394 de 96, né, que estabeleceu as normas específicas para a oferta de formação e educação escolar para os povos indígenas. Outro ponto também que pode ser destacado é a questão da elaboração pelo Comitê Assessor e publicação pelo MEC em 1994 do documento Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, né, que a partir dele que foi definido, que foi delineado os principais contornos e atendimento da escola indígena. E dentro desse contexto, temos a questão da educação escolar indígena em territórios étnicos e educacionais. Mas o que isso se espera? Esse ideário de território étnico-educacional vem por dizer sobre uma organização da educação escolar indígena de forma harmônica com a territorialidade de seus povos. Ou seja, independente da divisão política entre os estados e os municípios, tem-se essa organização escolar. Então, isso acaba por vir de perpetuar que as ações de promoção à educação escolar indígena sejam efetivamente adequadas às realidades sociais, históricas, culturais, ambientais e linguísticas desses povos e dessas comunidades. Contudo, a oferta da educação, ela é em todos os níveis, ela deve ser em todos os níveis,
ter esse regime de cooperação, e mesmo aqueles povos, aquelas organizações indígenas que não quiserem participar desses programas, dessas ações, eles têm o direito ao acesso igualitário às ações do programa, querendo fazer parte desses programas ou não, eles têm essa igualitariação. Além também que pode se destacar a questão da portaria, né, e da portaria de 2013, que vem falar sobre no decreto, né, o decreto número 6.861 de 2009, sobre a implementação das redes federais de educação profissional em terras indígenas, ou seja, dá uma certa atenção para a educação de jovens e adultos e também para a educação profissional e tecnológica para a população indígena. Então é um benefício que vem trazer, pensa na estrutura dos IEFs, mas seguindo a modalidade também da educação indígena. Então seria um grande benefício para essa comunidade. Então é isso, gente, é só. Tchauzinho.